Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesta 7ª semana do Tempo Comum, hoje, quarta-feira, 24 de maio, Jesus nos fala da importância da fidelidade conjugal e mostrando aos seus opositores que adultério é um pecado e que nós, como cristãos católicos, não devemos cometer tal ato. Caso contrário, nós estaremos traindo o próprio Deus. Então estava ali Jesus com as multidões e ele costumava ensinar. E de repente aparece o grupo dos fariseus, um grupo de judeus devotos à Torá. A Torá compõe os 5 livros do livro sagrado da religião judaica, que significa ensinamento, instrução ou lei. E eles pautavam sua vida a partir da lei da Torá, a partir dos 5 livros. Os 5 primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que contém a primeira parte do Antigo Testamento. E eles promoviam a ideia de pureza sacerdotal para todos os judeus, a crença na providência ou destino, o conceito da ressurreição dos mortos. Ainda ensinavam que, além dos mandamentos, a lei oral também havia sido transmitida por Moisés. E ali, de repente, no confronto com Jesus, eles fazem uma pergunta capciosa, na tentativa de colocar Jesus à prova, e perguntam a Jesus se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Você que me escuta, dileto ouvinte, irmãos e irmãs, o que você acha? É permitido se separar? Alguém que é casado validamente na igreja católica, apostólica, que ali diante de Deus, diante dos fiéis, do padre, e vale ressaltar que o padre apenas assiste ao matrimônio. Quem dá o consentimento são ali o homem e a mulher, os cônjuges. E eles dizem sim um ao outro por toda a vida, prometendo inclusive a fecundidade matrimonial, os filhos, a prole, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte os separe. É uma promessa, inclusa no 2º mandamento. Daí eu pergunto, é correto a separação? Então esta pergunta fizeram a Jesus, porque na época antiga Moisés tinha permitido o divórcio, dava uma carta e eles seguiam a lei mosaica, o que Moisés tinha prescrito. Mas nosso Senhor Jesus Cristo dá um ensinamento a eles que serve para nós até hoje, fazendo alusão à passagem do Gênesis, que inclusive é um dos livros da Torá, mostrando no versículo 6 que desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher, que Moisés tinha escrito a carta de divórcio porque eles eram duros de coração. Mas nosso Senhor diz que o homem deixará seu pai, sua mãe, os dois serão uma só carne. E o que Deus uniu, versículo 9, o homem não separe. Veja só, Moisés não era Deus, foi um homem escolhido por Deus que concordou de ter uma carta de divórcio para aqueles que desejavam separar-se da sua esposa ou vice-versa. Porém, na sociedade patriarcal, o homem tinha esse direito de divorciar-se, mas era a lei de Moisés, a lei humana como nós temos hoje, a lei civil.
que é a lei dos homens, apenas para garantir os bens materiais de ambos. Mas a questão aqui é o que Jesus nos fala. E aí nós devemos, de fato, ter consciência de, como cristãos católicos, de obedecer a Deus ou aos homens, se perguntar. Nós devemos obedecer os mandamentos de Deus ou a lei humana? Então, o que Deus diz é: o que Deus uniu, o homem não separe. E diz mais, versículo 11, aqui é Jesus falando, veja só. Porque as pessoas, muitas, até católicas dentro da igreja, ficam incomodadas com essa questão, mas observando a palavra de Deus, é Jesus quem fala, versículo 11. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. De modo que não podemos cometer adultério, é o que Jesus diz. É um pecado grave, mortal. Jesus fala da dimensão unitiva do homem e de uma mulher. Não outra coisa, é o homem e a mulher que se dão ao outro, que terão os filhos para formar uma família. Então não podemos agir contrário a esta verdade de nosso Senhor. Por isso a igreja insiste, fala a respeito da importância deste sacramento do matrimônio, para que as pessoas busquem ser fiéis a Deus. Padre, e o que é o adultério? O adultério é a prática da infidelidade conjugal. Com o tempo, o termo estendeu-se ao sentido de fraudar, falsificar ou trair. De tal maneira que, quando uma pessoa diz sim ali diante de Deus e não cumpre a promessa, ela está sendo infiel, quebrando a aliança, o pacto que fez diante do Senhor ali, prometendo na alegria e na tristeza, mas quando rompe essa aliança, quando passa a ser infiel, ele ou ela está traindo. Por isso que alguém casado validamente, se não deu certo por algum motivo, não pode formar outra aliança. O que Deus uniu, o homem não separe. E se por algum motivo não foi possível, não dá para continuar com aquela pessoa por N motivos, que a pessoa não contraia outro relacionamento, a não ser que a pessoa se dirija até o tribunal eclesiástico para resolver a situação do primeiro matrimônio, para saber se foi válido ou não. Por exemplo, uma pessoa que casa obrigado, ela pode ter dito sim, pode ter acontecido todo o rito matrimonial naquela igreja, mas se a pessoa lá no fundo não estava com a intenção de se unir, casar com aquela pessoa, aquele casamento não valeu. Os dois, homem e mulher, por exemplo, que vão até o padre, querem unir-se em matrimônio, mas não querem ter filhos. Esse casamento não pode acontecer, porque uma vez unido em matrimônio, precisa, como inclusive os dois prometem, receber os filhos que Deus mandar. Então é preciso acolher, formar uma família. Caso contrário, esse casamento não procede. Então essas questões são resolvidas no tribunal eclesiástico. As pessoas que precisam regularizar sua situação, é preciso buscar na sua diocese os padres que fazem parte do tribunal eclesiástico. Então você se dirige à diocese e
conversando, buscando os meios, você vai tentar resolver a sua situação. Porque só pode contrair outro matrimônio quando uma das partes fica viúva. Mas se alguém casado na igreja validamente não deu certo por algum motivo e ela ou ele se une a uma outra pessoa, ela está cometendo adultério. É um pecado grave, mortal. E se cometer o ato sexual com aquela pessoa com outra, comete a fornicação, outro pecado grave. De modo que a pessoa não pode receber a Eucaristia, comungar, nem mesmo se confessar, porque a confissão não é terapia, não é uma conversa. A confissão sacramental é um sacramento que santifica para as pessoas que estão verdadeiramente arrependidas, que querem mudar de vida, que têm propósitos de conversão, e foi instituído também por Jesus o matrimônio, a Eucaristia, o batismo, os 7 sacramentos que já conhecemos e que aprendemos na catequese de nossa paróquia, de nossas paróquias e assim por diante. E segundo o catecismo da Igreja, o pecado mortal leva à condenação eterna. Digo isto com base no número 1033 do Catecismo da Igreja Católica, que nós devemos seguir. Veja só o que diz o Catecismo: morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Deus Todo-Poderoso para sempre por nossa própria opção livre. Veja só, por isso que enquanto nós estamos vivos, nós devemos regularizar nossa situação, nos converter, mudar de vida. Quem está no adultério, que é um pecado grave e mortal, precisa sair, regularizar a sua situação. Eu conheci uma pessoa que mesmo depois de 15 anos e tendo filho com o companheiro, ela sendo casada, quando ela descobriu que de fato estava em pecado grave, ela deixou aquele companheiro que não estava conformado, mas ela disse: Padre, eu quero o céu, eu quero de fato viver na graça de Deus. Então ela tomou essa resoluta decisão, ciente agora do pecado grave e do desejo do céu, para viver na graça de Deus. O pecado mortal, segundo, repito, o Catecismo 1033, é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, que se designa com a palavra inferno. Então, muitas vezes as pessoas querem lutar pelos seus direitos, até mesmo dentro da igreja. Não se conformam com esse posicionamento, mas não é da igreja, é de Jesus. É Ele quem fala sobre o adultério. Veja hoje no Evangelho Marcos 10, 1 a 12, e aqui eu citei algumas passagens, inclusive a do versículo 11, que Jesus fala do adultério. Então, neste Evangelho, Jesus aborda com os seus discípulos um assunto que ainda hoje é muito atual e importante para nós, e muitos não se dão conta. Católicos que estão na igreja e às vezes até comungam, se confessam porque tal padre mandou. No entanto, não está correto, de acordo com a lei de Deus. Então, quem está em adultério precisa regularizar sua situação. Não pode se confessar, nem comungar, porque está em pecado grave.
Um católico que se casa, que de fato diz sim diante do altar, se por algum motivo não deu certo, ele deve permanecer aqui solteiro, entre aspas, né? Ela continua casado na igreja, por isso não pode contrair outro matrimônio. A não ser que o primeiro matrimônio tenha sido inválido, mas repito, o Tribunal Eclesiástico vai avaliar, como alguns casos que foi comprovado que aquele casamento não foi válido, aí se entrega uma declaração de nulidade, não é que esteja anulando, né? A igreja não aprova o divórcio, mas declara nulo porque aquele primeiro matrimônio não valeu por algum motivo que o tribunal vai avaliar, de acordo com as leis canônicas da igreja. De modo que a pessoa aí sim poderá, de fato, unir-se em matrimônio com outra pessoa validamente na igreja. Mas é o tribunal, por isso eu disse anteriormente e repito, caso alguém esteja numa situação irregular, que vá na sua diocese, procure a cúria diocesana para se informar, saber quem é o padre responsável no tribunal eclesiástico, para você conversar e ver a possibilidade de regularizar a sua situação. Assim sendo, quem quebra esta aliança está tentando quebrar um elo que Deus fez. A verdadeira aliança se realiza no corpo, no espírito. Uma coisa não pode estar dissociada da outra. Tem que ser em espírito e em verdade, não apenas de fachada, de aparência. Ainda hoje a aliança se rompe por causa de quê? Como diz Jesus, da dureza dos corações, que não se rendem ao amor e à graça de Deus, que se derramam em forma de uma bênção especial no momento em que assumem o compromisso um com o outro. Muitos casamentos são falsos aos olhos de Deus, pois Ele conhece as intenções dos corações e percebe os interesses que estão ocultos por detrás do que aparentam. Quantas pessoas, por exemplo, se casam porque estão interessados nos bens materiais do outro, nas condições financeiras, no status e assim por diante. Então, nesses casos, o Senhor não abençoa a união. Para quê? Quando não há sinceridade, não há aliança, é fantasia, é utopia. Há que se ter uma formação humana e espiritual aprofundada para que possa haver uniões lícitas aos olhos de Deus. Precisamos a cada dia, nas nossas orações, pedir ao Espírito Santo discernimento e sabedoria para fazermos as escolhas que serão abençoadas por Deus, não de qualquer jeito. Não é visando interesses da pessoa, não é pensando em ter, porque isso pode acontecer e acontece, querendo ter relações sexuais motivados de modo instintivo, concupiscente apenas com esses interesses carnais também, isso pode acontecer. Alguém que está prestes a se casar e já comete tal ato, por exemplo, de relação sexual antes do matrimônio, mesmo estando noivo, já está pecando por fornicação, que é outro pecado grave. Veja Marcos capítulo 7, Gálatas capítulo 5. O que Paulo fala, inclusive, quem está em pecado grave não herdará o reino do céu. Daí a importância de uma conversão sincera. De igual modo, e aos que já se consagraram diante do altar, cabe fortalecer esta aliança por meio de quê? De uma renovação constante, porque o Senhor todos os dias nos dá as graças necessárias para que possamos manter inviolável esta sublime união. Então, para quem tem consciência do sacramento do matrimônio, o que ele produz na vida do casal? Um aumento da graça santificante. Confere uma graça especial para se cumprirem fielmente todos os deveres matrimoniais.
mas a pessoa precisa ter uma vida de oração. Os dois precisam se santificar um ao outro, a família, os filhos, educar na fé, se gastar por causa do reino de Deus. É uma vida de sacrifício. A vocação é um chamado à santidade. Então, vamos lembrar o que diz inclusive o Catecismo da Igreja Católica, que, abro aspas, Cristo condena o adultério, mesmo de simples desejo, fecho aspas. Porque Jesus tinha dito, olha, se tu olhar para uma mulher com desejo de possuir no teu coração, já cometeu adultério contra ela. Ou vice-versa, se uma mulher olha para um homem com desejo de possuir em seu coração, comete adultério. O simples desejo, olhar, inclusive São João fala da concupiscência dos olhos, esse desejo desordenado, que nos leva também ao pecado. O sexto mandamento e o nono testamento banem absolutamente o adultério, ao dizer que é uma injustiça. Pois quem comete falta com seus compromissos fere o sinal da aliança, que é o vínculo matrimonial, lesa o direito do outro, interferência e prejuízo à instituição do casamento, violando o contrato que o fundamento, comprometeu o bem da geração humana e dos filhos que têm necessidade de união estável dos pais para poder crescer sadiamente. Fragiliza a aliança matrimonial, põe em risco a estabilidade do lar e a felicidade dos filhos. O cristão deve lutar contra as forças contra esse mal. Veja a nossa realidade. Quando muitos casais se separam, os filhos saem prejudicados. Quantos filhos, às vezes, com problemas psicológicos que são gerados por causa dessa separação, fruto desse pecado, dessa desordem, e gera problemas físicos, espirituais, psíquicos, emocionais, e as pessoas não se atentam a isso. Por isso que precisa ter vocação, precisa de um bom preparo, um acompanhamento para de fato saber se querem ou não casar, se querem levar de fato a sério este propósito, esta promessa na verdade. E eu digo a vocês que o casal com dificuldade conjugal precisa procurar a ajuda de uma pessoa madura, capaz de auxiliá-los, seja algum dos profissionais nesta área, por exemplo, psicológica, ou pastorais na igreja, na paróquia, que auxiliem estes casais. É preciso, de fato, buscar uma formação, uma preparação, um apoio. Quando alguma coisa não estiver bem, o pároco da sua paróquia para conversar, para dialogar, enfim. Por isso nos diz o Catecismo 1648, pode parecer difícil e até impossível ligar-se por toda a vida um ser humano. Por isso é de suma importância anunciar a boa nova de que Deus nos ama com amor definitivo e irrevogável, que os esposos participam deste amor, que Ele os apoia e mantém, e que por meio de sua fidelidade podem ser testemunhas do amor fiel de Deus. Fica difícil também se um casal de fato não reza, não tem vida sacramental, não é engajado na igreja, se não tem um grupo, se apenas trabalha, cuida dos filhos. Então é preciso de fato ter esta espiritualidade para se manter, para de fato crescer na graça de Deus. O Catecismo 1649 vai dizer que existem situações em que a coabitação matrimonial se torna praticamente impossível, pelas mais diversas razões. Nestes casos, veja só, a Igreja admite a separação física dos esposos e o fim da coabitação. Os esposos não deixam de ser marido, veja só, e mulher diante de Deus, não são livres para contrair uma nova união.
Nesta difícil situação, veja só, a melhor solução seria, se possível, a reconciliação. A comunidade cristã é chamada a ajudar essas pessoas a viverem cristamente sua situação. Então, não criticar, não apontar o dedo, de fato, ajudar casais que estão em situação difícil, na fidelidade ao vínculo de seu casamento. Então, como eu disse anteriormente, com base no catecismo, veja lá, 1649, se não for possível viver com aquela pessoa, por N motivos, que não contraia outra união. Aí sim você pode comungar, pode se confessar, vivendo sua vida, mas sabendo que você continua casado, casada. E vai dizer 1650 o catecismo, são numerosos hoje em muitos países os católicos que recorrem ao divórcio, segundo as leis civis, e que contraem civilmente uma nova união. A Igreja, por fidelidade à palavra de Jesus, com base no que nós lemos hoje, Mateus 10, 11 a 12, afirma que não pode recorrer como válida uma nova união, se o primeiro casamento foi válido. Se os divorciados tornam a casar-se no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Veja só, pecado grave, pecado mortal. O que eu falei é com base aqui no Catecismo 1650. E diz o Catecismo, portanto, não podem ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar essa situação. Pela mesma razão, não pode exercer certas responsabilidades eclesiais, ou seja, certas atividades na igreja. A pessoa que era casada e casou com outra pessoa no civil que está em adultério, em pecado mortal, também não deveria cumprir algumas funções na igreja, estar à frente de algum grupo, por exemplo, não pode. Aqui diz o catecismo. E o catecismo também fala sobre o sacramento da confissão, por isso as pessoas também não podem se confessar se tiverem nesta situação de adultério. Veja só, 1650. A reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida aos que se mostrarem arrependidos por haver violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometem a viver numa continência completa. Veja só, então a pessoa se separou ali, mas continua casada, não tem outro relacionamento com ninguém, vivendo sua vida, pode se confessar, pode comungar. Mas se estiver ainda no pecado mortal, aí sim, não pode, certo? Assim sendo, irmãos e irmãs, teria muitas outras coisas para falar, porque este assunto é um leque de informações que não para por aqui, mas em virtude do nosso tempo aqui nas redes sociais, nós queremos aqui concluir mostrando a verdade de Deus, como nós devemos nos portar diante de nosso Senhor Jesus Cristo com seus ensinamentos. Que de fato possamos buscar uma conversão sincera, e eu rezo por todos os casais neste dia, pedindo a Deus que de fato perseverem no amor de nosso Senhor, na fidelidade conjugal, e os que não estão bem, que sejam também abençoados para que de fato recuperem suas motivações, busquem novamente reatar a aliança com nosso Senhor e assim possamos glorificar a Deus, porque um dia nós iremos morrer e nós devemos morrer na graça de Deus, buscando de fato ser fiéis a nosso Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês, internautas que nos acompanham, casais. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!